eu sou a professora Elisandra. Tudo bem com vocês? Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane. A nossa reflexão de hoje sobre o Grêmio Estudantil será: voto aos 16 anos, eu quero escolher meus representantes. E você, estudante, se desejar, poderá anotar algumas coisas aí no seu caderno, na sua folha, durante a nossa reflexão. Coisas importantes. Ótima ideia! Então vamos lá? Vamos lá! Vou começar a nossa reflexão, Elis, te fazendo uma pergunta. Com quantos anos você votou pela primeira vez? Eu fiz o meu título com 16 anos, mas votei pela primeira vez aos 17, porque no ano que fiz o título de eleitor não havia eleição. Estava somente previsto para o próximo ano. Que coincidência, Elis! Eu também tirei o meu título eleitoral com 16 anos. Isso foi em 1991 e nesse ano não estava previsto a eleição. Então eu votei e escolhi os meus representantes pela primeira vez em 1992 com 17 anos. E é sobre essa temática tão importante na vida dos jovens que enfatiza, né, o início dessa participação política na escolha dos seus representantes, que é um momento tão importante, né? Que nós já participamos, tivemos essa oportunidade de participar, né? Que é essa grande conquista do voto aos 16 anos. Isso mesmo, e durante a nossa conversa vamos conhecer sobre a campanha iniciada pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, e UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que se chama Se Liga 16. E você já ouviu falar dessa campanha, estudante? Vamos conhecer um pouco mais? Vamos lá! Ao votar, o eleitor exerce sua cidadania. O voto é uma possibilidade de participação nas tomadas de decisões na vida política da sociedade. Isso mesmo. O voto é uma forma de demonstrar sua escolha, sua vontade ou preferência por algo que está sendo colocado em votação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nas eleições, ao votar em um candidato, eu expresso a minha vontade de que esse candidato seja eleito, né? A decisão de escolher esse candidato é feita com base nas minhas crenças, nos meus valores, no que eu acredito que ele fará para melhorar a nossa cidade, nosso estado ou nosso país. E o voto é uma ferramenta muito importante em uma democracia e direito de todo cidadão, né, Vivi? Isso mesmo. Nós temos o direito de escolher os nossos representantes, mas também a responsabilidade de acompanhar as ações. Mas o voto está presente em nossas vidas além das eleições, para governo. Não é mesmo, Vivi? Uhum. Você provavelmente já ouviu falar e participou da votação em grêmios estudantis, centros acadêmicos, associações de bairros, condomínios. Então a votação ela vai além de momentos que a gente vota para governo. Não é só nas eleições, nas né? Nas escolas podem acontecer também. Para diretor. No grêmio estudantil, para direção, né? Para equipe gestora. Vamos assistir agora a um vídeo da Mari Natsuo Ogawa, chefe da seção de gestão de programas institucionais do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, sobre cidadania e decisões. Lembrando que o TRE tem uma parceria com a SME, né? A Secretaria Municipal de Educação, e desenvolve o projeto Eleitor do Futuro. E esse projeto, em parceria com a SME, tem o objetivo de promover a educação política dos estudantes, estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto responsável. Então vamos assistir a fala da Mari? Vamos sim. Você sabe o que é cidadania? Houve um momento na história em que nem todos eram considerados cidadãos. E cidadania é a possibilidade de fazer parte da tomada de decisões para os rumos políticos da sociedade. Se nem todos eram cidadãos, quer dizer que nem todos podiam fazer parte dessas decisões, nem todos podiam inferir, opinar sobre o que era melhor para a cidade, para o estado e para o país. Mas cidadania não é só voto,
é voto também, é poder fazer parte das escolhas políticas, que eu entendo que sejam as melhores para a sociedade. Mas é saber também que o meu direito enquanto cidadão está sendo preservado e construído no dia a dia da política. É saber também que o meu voto, o meu projeto político, quando eu escolhi aquele candidato, está sendo posto em prática. Que isso está sendo respeitado, porque foi a escolha democrática, a escolha da maioria dos eleitores. Isso é cidadania. Houve um momento em que nem todos podiam votar. Por exemplo, a mulher. A mulher só passou a votar a partir da década de 30. 1934 foi quando a mulher pôde votar pela primeira vez. Negros não tinham direito ao voto. Havia o que a gente chama de voto censitário, ou seja, era necessário haver uma renda mínima. Não era qualquer um que votava, você tinha que ter pelo menos um salário adequado para ser considerado eleitor. E hoje todos nós temos essa possibilidade, independente se eu estou desempregada, se eu ganho bem, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou negra, se eu sou japonesa, todos temos condições de votar e de ver o nosso projeto ser construído, exercer a nossa cidadania, garantir os nossos direitos e os nossos deveres. Esse entendimento de cidadania deve conduzir o Grêmio na execução das suas ações. Deve pensar todos os cidadãos, deve pensar que todos eles têm os seus direitos e tem que pensar que todas as ações devem ser no sentido de melhorar a condição de vida dessa população, que são os eleitores da escola. A gente está pensando no universo micro, que é o Grêmio, que é a escola, mas a gente deve levar isso também para toda a nossa vida. Democracia e cidadania andam de mãos juntas, de mãos dadas, e é preciso ter muito claro isso na hora de discutir e pensar ações para a construção de propostas do Grêmio. Conforme a fala da Mari Ogawa, perceberam a importância da participação dos jovens na escolha dos seus representantes? O Grêmio Estudantil representa os primeiros passos no exercício da cidadania dessa participação social. E ao analisar as propostas e escolher em qual chapa irá votar, você está exercendo a sua cidadania. Mas não basta votar, né, Elis? É necessário também acompanhar a efetivação dessas propostas dentro da escola. Isso mesmo. E em 1988, o movimento estudantil, representados pela UBS e UNES, somou forças na campanha Se Liga 16, que estimulava a juventude a participar das eleições presidenciais de 1989. Em tempos sem internet, em que informações tinham poucos meios para circular, a movimentação da UBS conseguiu até emplacar vídeos em rede nacional de televisão. Que bacana. Dados de 1990 mostraram mais de 2 milhões de eleitores com menos de 18 anos cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E desde então, a campanha Se Liga 16 tem sido uma campanha permanente para conscientizar os jovens de seus direitos democráticos. O incentivo é para que o jovem faça o seu título eleitoral e principalmente se informe e acompanhe e cobre os candidatos escolhidos. O movimento pelo voto aos 16, liderado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, conforme a gente já comentou, né, e pela União da Juventude Socialista, a UJS, nasceu em decorrência da expressiva participação dos secundaristas e adolescentes nas lutas democráticas nos anos 80. E quando um jovem de 16 e 17 anos decide usar o seu direito de votar e escolher os seus representantes, o resultado é impactante, não só agora, não só para agora, mas também para o futuro. Votar é a chance de ter a nossa voz respeitada, de criar consciência sobre as coisas que acontecem no nosso país, no nosso estado ou na nossa cidade. Veremos agora uma animação sobre o voto, animação que faz parte da campanha da Justiça Eleitoral, o Jovem Eleitor. Seu voto tem superpoderes.
Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. Como vimos na animação, o objetivo da campanha da Justiça Eleitoral, lançada em todo o Brasil, com a ideia de mostrar que o jovem empoderado pelo voto é um agente de mudança e ele pode influenciar em questões do seu interesse, como mobilidade urbana, educação, espaços de convivência e também se posicionar politicamente a partir da escolha dos seus representantes. Então, a importância, né, do voto e a importância do jovem eleitor, o jovem se empoderar desse voto, fazer o seu voto, né, Vivi, e fazer o uso como um agente de mudança. Muito importante essa participação, né, Elis? Mas será que o voto sempre teve superpoderes, Vivi? Não, Elis. Como vimos há pouco, lá na fala, no vídeo da Mari Ogawa, o voto não era direito de todos, né? Houve um momento da história em que nem todos podiam votar. Os menores de 21 anos, as mulheres, os analfabetos, os mendigos, os soldados rasos, indígenas, representantes do clero, eles estavam impedidos de votar. Eles não podiam inferir, opinar sobre o que era melhor para a cidade, estado ou país. E mais recentemente na história política do nosso país, o regime ditatorial do golpe militar de 1964 impediu a manifestação mais legítima de cidadania, ao proibir o voto direto para presidente da República e representantes de outros cargos majoritários, como governador, prefeito e senador. Apenas deputados federais, estaduais e vereadores eram escolhidos pelas urnas. Esse regime, ele destituiu o presidente João Goulart, fechou emissoras de rádio e televisão e a censura tornou-se prática comum. O voto está presente há muito tempo na história, né, do nosso país. E fatos curiosos e marcantes aconteceram. Vamos ver alguns, Vivi? Ah, vamos sim. Então, eu vou pegar aqui um fato, o primeiro fato, trouxe aqui curiosidades e fatos importantes. Número 1, então eu tenho o voto direto para presidente e vice-presidente apareceu pela primeira vez na Constituição Republicana de 1894. Fato interessante esse, né, Elis? Prudente de Moraes foi o primeiro presidente a ser eleito pelo voto direto e foi após esse período que se instalou a chamada política café com leite, onde os governos, né, eram ocupados alternadamente pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. E o voto direto é um momento importante, não só para a história política do país, mas especialmente para o cidadão, porque ele representa a manifestação direta ao eleitorado, sem intermediação, com a garantia de sigilo nas votações, fator de liberdade do eleitor e a universalidade da habilitação dos cidadãos. Então vamos mais a um fato? Vamos sim. Uma outra curiosidade. A presença feminina chegou às urnas em 1932, quando foi instituída uma nova legislação eleitoral e as mulheres conquistaram o direito ao voto. Importante e interessante esse fato, né? Sim, foi um movimento muito importante para a história do nosso país. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que aconteceu essa conquista. Agora pergunto, você já ouviu falar em sufrágio? Será que voto e sufrágio são a mesma coisa, Vivi? Bom, Elis, o sufrágio está mais relacionado ao poder do voto. É um direito do cidadão. O voto é o instrumento, é a maneira pela qual exercitamos o sufrágio. Ou seja, o sufrágio é o direito de votar e o voto é como esse direito se concretiza. E foi isso que o movimento sufragista veio trazer.
o direito das mulheres de votarem e de serem votadas. Iniciado no século XIX, o movimento sufragista constituiu em uma luta de reivindicação pela participação ativa das mulheres na política. Vamos a mais uma curiosidade, estudantes? Vamos sim. Foi também no início da década de 30 que o voto passou a ser secreto, após a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Mas esses avanços duraram pouco, não é mesmo, Vivi? Sim. No final de 1937, após o golpe militar, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, uma ditadura que se prolongou até 1945. Durante 8 anos, o brasileiro não foi às urnas. Uma única vez, o Congresso foi fechado, o período marcado pelo centralismo político. Vamos a mais uma curiosidade, estudante, sobre esse processo eleitoral, esse movimento, né, do direito ao voto, da conquista do voto no Brasil. As fraudes e o voto de cabresto eram muito comuns, com os detentores do poder econômico e político manipulando os resultados das urnas. Isso mesmo. O período da República Velha, que vai do final do Império até a Revolução de 1930, foi marcado por eleições ilegítimas. O voto de cabresto é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos, com a utilização da máquina pública ou abuso de poder econômico. Era um mecanismo muito recorrente no interior do Brasil, com a característica do coronelismo. E essa compra de votos, né, professora Elisa, acontecia com promessas, né, troca de favores, né, para que o eleitor votasse naquele candidato. Né? Exatamente. Vamos a mais uma e última curiosidade. Vamos lá. Tem vários fatos, né, marcantes e importantes, mas trouxemos alguns, selecionamos alguns. Somente em 1955, a Justiça Eleitoral encarregou-se de produzir as cédulas e, para diminuir as fraudes, começou a ser exigida a foto no título eleitoral. E a foto começou a ser exigida para comprovar que quem estava votando era realmente o portador, o dono daquele documento. E atualmente o nosso título eleitoral, ele não tem foto, né, Elis? No momento de votar, nós apresentamos juntamente com o título um documento de identificação, que pode ser o nosso RG ou a CNH, né, que é a carteira de motorista. Mas nos dias atuais nós temos o e-título, né, que ele apresenta a foto, começou a ser utilizado recentemente. Mas não é por todos ainda, o nosso título anterior ainda é válido, né? E viram quantos acontecimentos, estudantes, importantes durante todo o processo de conquista do voto no Brasil? Quantos acontecimentos, né, Vivi, ainda que a gente selecionou somente alguns. Tiveram vários, né, fatos marcantes e curiosos, né, durante todos esses anos. Então, daremos agora, estudantes, continuidade para saber um pouco mais sobre o assunto. Em 1984, milhares de pessoas foram às ruas exigir a volta das eleições diretas para presidente. Isso mesmo, Vivi. O movimento das diretas já. Foi retomado o direito do voto direto e milhares de pessoas foram às ruas exigir a volta das eleições diretas para presidente. E o presidente Ulisses Guimarães foi uma das principais lideranças da campanha e tornou-se um dos maiores opositores ao regime militar, passando a ser chamado de Senhor Diretas. Em 1985, uma emenda constitucional restabeleceu as eleições diretas para a presidência e para as prefeituras das cidades, que eram consideradas como área de segurança nacional pelo regime militar. E esse período ficou conhecido como Nova República.
Trouxe avanços importantes ainda em 1985. A emenda também concedeu o direito de voto aos maiores de 16 anos. E pela primeira vez na história republicana, os analfabetos também passaram a votar. Um dos grandes avanços para as eleições. Tivemos várias constituições, mas iremos focar na promulgada em 1988, a nova e atual Constituição, a Constituição Cidadã. Essa Constituição estabeleceu eleições diretas com 2 turnos para a presidência. Os governos estaduais e as prefeituras com mais de 200 mil eleitores prevê ainda mandato de 5 anos para presidente. Também mantém o voto facultativo aos analfabetos e aos jovens a partir de 16 anos. E o texto trouxe ainda avanços como a garantia dos direitos humanos contra a arbitrariedade do Estado, a proibição da tortura, o fim da censura, a igualdade de direito entre homens e mulheres. A nova carta também transformou o racismo em crime. A Constituição de 88 acabou transformando-se em um dos símbolos da expectativa dos brasileiros por dias melhores. Após 29 anos com eleições presidenciais indiretas, somente em 1989 o brasileiro voltou a escolher, pelo voto direto, o presidente da República. O país inicia os primeiros passos de uma redemocracia. A eleição foi a mais concorrida da história da República. Curioso isso, né? Sim. Mas hoje, como é o voto no Brasil, Elis? O Brasil de hoje é definido como sendo Estado democrático de direito, em que todo o poder emana do povo. A maneira mais evidente de exercício da soberania popular é o sufrágio universal, através do voto direto e secreto, com valor igual para todos. Que legal! Nos dias atuais, utilizamos a urna eletrônica para votarmos. Após definirmos com cuidado para que representante daremos o nosso voto, vamos pensar na parte mecânica desse processo. Para dar início à eleição, é necessário a emissão da zerésima. Zerésima? O que é isso, Vi? Tem algo a ver com zero? Exatamente. É o documento que contém toda a identificação da urna e antes de iniciar a votação, o presidente realiza a impressão dela. Comprova que na urna estão registrados todos os candidatos e que não há voto computado para nenhum deles. Ou seja, confirma que a urna tem 0 voto. E aí sim pode-se iniciar a votação. E nessa hora os fiscais podem acompanhar a impressão, da zerésima, o que reforça a segurança na eleição. E é bom lembrar que o fiscal, além de acompanhar a impressão da zerésima, também deve zelar para que os outros fiscais cumpram a sua função e não façam campanha nesse momento. E ao final da eleição é realizada a impressão do BU, que significa o boletim de urna. Nela consta a totalização dos votos e traz as seguintes informações: total de votos válidos, total de votos nulos e branco, total de comparecimento e voto e hora do encerramento da eleição. O boletim de urna, BU, é como a zerésima, Elis? Sim, a zerésima é emitida no início da votação e o BU no final da votação. Ao chegar no final da eleição, já temos o representante ou a representante vencedor ou vencedora. Esse processo deve ser um momento de muito respeito entre os concorrentes, porque independente de quem venceu, o objetivo é promover melhorias. Trouxemos para vocês um vídeo elaborado pela Justiça Eleitoral com a fala da professora Jamila Ribeiro sobre a utilização das urnas eletrônicas nas eleições. Vamos assistir? Vamos sim. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1.
sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2, sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3, sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O vídeo reitera os fatores para a segurança, checagem e transparência no processo eleitoral, com a utilização das urnas eletrônicas. Se você já tem mais de 16 anos, faça valer o seu direito para ajudar a escolher os nossos representantes. Elis, é extremamente importante votar para que possamos colocar no poder representantes que realmente valorizem e defendam a democracia. Pesquise muito bem sobre seu candidato e acompanhe suas ações. E veremos agora mais uma contribuição com a fala da Mari Natsuya Ogawa, do TRE do Paraná, agora sobre a importância do voto. Vamos lá, Vivi? Vamos assistir. Votar não significa apenas apertar botões na urna eletrônica. Significa que eu estou tomando parte das decisões políticas do país, do estado, do município. Significa que eu estou fazendo parte de escolhas para um projeto de sociedade. Eu estou escolhendo um candidato que vai implementar políticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que vai colocar em prática ações que podem mudar a vida da população. Por isso a importância e a responsabilidade de refletir sobre o voto, de pensar, de escolher com cuidado o candidato. Votar não é apenas um ato mecânico, mas é um ato político. É escolher que rumo eu quero para a nossa vida. Mari Ogawa reforça que votar não é um ato mecânico, e sim um ato político. É a escolha de quem queremos que nos represente. E para votar e exercer os direitos políticos é preciso fazer o alistamento, o alistamento eleitoral, ou seja, tirar o primeiro título de eleitor. Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos. Isso é, não é obrigatório. Mas passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Por isso, se você, estudante, tem idade para participar de uma eleição, não perca tempo. Confira os passos para solicitar a primeira via do documento pela internet. E que tal participar? Vamos ver o passo a passo de como fazer o título de eleitor? Você vai precisar dos seguintes documentos: foto do documento de identificação, frente e verso, sua foto segurando esse documento de identificação para mostrar que você é a mesma pessoa do documento. A foto do comprovante de residência atualizado, pode ser seu ou do seu representante legal, responsável legal. E certidão de nascimento. Vamos assistir a mais uma animação da Justiça Eleitoral do Paraná para entender o passo a passo de como fazer o título do eleitor? Vamos sim! Quer tirar o título de eleitor, mas não sabe por onde começar? Vamos lá! Primeiro, separe os documentos necessários: comprovante de residência atualizado, documento de identificação oficial com foto e certificado de quitação de serviço militar. Mas atenção! Essa exigência vale apenas para homens que têm entre 18 e 45 anos, tá?
Você também vai precisar tirar uma foto selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto. Separou tudo? Entre no site tse.jus.br, vá até a aba Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Título Eleitoral e em Tire seu título. Desça a barra de rolagem até a opção Iniciar seu atendimento remoto. Selecione o estado e na opção Título de Eleitor, escolha Não Tenho. Preencha os campos, anexe as fotos obrigatórias e confira os dados pessoais. Tudo muito rápido e fácil, né? A animação trouxe orientações para a aquisição do título de eleitor. Você compreendeu como se dá esse passo a passo? Se animou para fazer o seu? Então, estudantes, preparamos para vocês um super quiz para testar nossos conhecimentos e verificar o que aprendemos dessa reflexão de hoje. Vamos lá, Elis? Vamos juntos? Vamos sim! Então vamos ler juntos aqui essa afirmativa. O voto é uma ferramenta muito importante em uma democracia e direito de todo cidadão. Será que essa afirmativa está correta, Vivi? O que você acha? Eu acho que ela está correta, porque o voto é importante em uma democracia e direito do cidadão, e é uma forma também de demonstrar a sua opinião, sua vontade, sua preferência, de escolher aquele representante. Então, eu acho que é verdadeira. E o que vocês acham, estudante? É verdadeira essa afirmativa? Vamos conferir? Verdadeira. Você estava certa, Vivi. Realmente, né? O voto é uma ferramenta muito importante para a democracia. Vamos a mais uma? Vamos lá. Leiam comigo, estudantes. Se Liga 16 é uma campanha permanente para conscientizar os jovens de seus deveres. Então, diante do que conversamos, refletimos até agora, o que você acha, estudante? É um dever? É um direito? A campanha do Se Liga 16? O que você acha, Elis? Eu acho que essa afirmativa está incorreta. O Se Liga 16 é uma campanha permanente para conscientizar os jovens de seus direitos democráticos. Essa campanha é importante na vida dos jovens, pois enfatiza o início da sua participação política na escolha de seus representantes, momento que representa uma grande conquista, que é o voto aos 16. Então, eu acredito que ao invés de deveres, são os direitos democráticos que essa campanha conscientiza esses jovens. Vamos conferir para ver? Vamos conferir. Muito bem, Elis. Ela não está correta, né, essa afirmativa, porque a campanha do Se Liga 16, ela veio para incentivar a participação do jovem na vida política da sociedade, né? Esse incentivo é um direito democrático de todo jovem. Isso mesmo. De todo cidadão. Vamos a mais uma? Vamos lá. Vamos ler juntos. O jovem empoderado pelo voto pode ser um agente de mudança. O que você acha, Vi? Essa afirmativa está correta? Olha, eu gostei dessa palavra, mudança. Então, eu acho que essa afirmativa está correta. Realmente, o voto pode trazer mudanças. E você, estudante, o que você acha? Vamos conferir? Correta, né, professora Elis? Pois o objetivo da campanha da justiça eleitoral, né, o jovem empoderado pelo voto, ele pode influenciar em questões do seu interesse, né, como a mobilidade urbana, a educação, os espaços de convivência e também se posicionar politicamente a partir da escolha dos seus representantes. Isso mesmo. Então vamos a mais uma questão do Super Quiz. Tô gostando do quiz. O golpe militar de 1964 permitiu o voto direto. O que você acha, Elis? Eu acho que está incorreta. O que você acha, estudante? Vimos lá no início da aula sobre esse assunto, não é mesmo? Sim. O golpe militar de 1964 impediu a manifestação mais legítima de cidadania ao proibir o voto direto para presidente da República e representante de outros cargos majoritários, como governador, prefeito, senador. Apenas deputados federais
estaduais e vereadores eram escolhidos pelas urnas. O regime que destituiu o presidente João Goulart, como você falou lá no início, né? E fechou emissoras de rádio, de TV, e a censura tornou-se uma prática comum naquela época. Então, essa afirmativa está incorreta, porque o golpe militar proibiu o voto direto. Vamos a mais uma? Vamos sim. Leiam aqui comigo. As mulheres sempre tiveram direito ao voto com igualdade de gênero. Será mesmo, Vivi? Essa afirmativa está correta? Eu acho que essa afirmativa está incorreta, né? Porque não foi sempre, nós discutimos isso, né? Lá, mas durante a nossa reflexão, durante a aula. Essa afirmativa está incorreta porque a presença feminina, ela chegou às urnas em 1932, quando foi instituída uma nova legislação que deu o direito das mulheres de votarem e serem votadas também, né? E foi isso que o movimento sufragista, que nós também comentamos, trouxe. Ele iniciou lá no século XIX, né? E trouxe esse direito, essa conquista das mulheres ao voto. E você, estudante, concorda com a professora Vivi? Vamos conferir? Realmente, essa afirmativa está incorreta, né? As mulheres nem sempre tiveram direito ao voto, né? Foi uma conquista ao longo da nossa trajetória política. Mais uma perguntinha do Super Quiz. O voto na urna eletrônica garante segurança, checagem e transparência. O que você acha? Eu acho que essa afirmativa está correta. A urna é segura, pois não é conectada à internet, como a gente viu no vídeo, né, na fala da Djamila. Nunca foi comprovada a fraude e o voto é auditável. Para a checagem, temos a zerésima, emitida antes, e o BU no final da eleição, e fixado para a verificação do resultado, para que qualquer pessoa possa fazer a verificação. Sobre a transparência, várias instituições participam de testes para a comprovação da segurança do voto. Então, essa afirmativa, ela está correta, né? A gente percebe, né, diante de todos esses fatos, que a urna garante a segurança, a checagem e transparência das eleições. Mais uma pergunta, e acompanhem comigo então, estudantes. Para votar e exercer os direitos políticos, é preciso somente chegar no dia da eleição e escolher o seu candidato. É isso, Elis? Acho que não, né, Vivi? É preciso fazer, primeiramente, o alistamento eleitoral, né? Tirar o título de eleitor, além de pesquisar sobre os candidatos com antecedência, analisando suas propostas de campanha para posteriormente poder acompanhar sua efetivação. Então, não é só chegar e votar. Não, a gente precisa escolher bem, né? Como já conversamos, escolher um candidato que represente, que defenda a democracia, né? E depois disso, ainda da eleição, a importância de estarmos acompanhando as propostas, se estão sendo efetivadas ou não. Isso mesmo. Então, vamos conferir. Está incorreto. Incorreta. Diretas já. Vamos ver o que o Super Quiz traz agora, né, sobre esse assunto. Direta já foi um movimento contrário ao direito de votar. Será que essa afirmativa está correta, Vivi? Acredito que essa afirmativa está incorreta, Elis, porque Diretas Já, ele foi um movimento a favor do direito ao voto direto, né? Em 1984, milhares de pessoas foram às ruas exigir a volta, né, dessas eleições, das eleições diretas. E Ulisses Guimarães, que esteve à frente desse movimento, né, passou a ser conhecido como Senhor Diretas. Isso mesmo. Então, essa afirmativa está incorreta. E estamos chegando ao final, né, da nossa conversa de hoje. E para isso, trazemos uma contribuição, mais uma contribuição, né, da Mari Natsuya Ogawa, do TRE do Paraná, que fará uma retomada dos assuntos abordados. Tudo que a gente veio falando, ela fará, né, uma retomada. Olá! O
Você sabia que no Brasil, uma pessoa que completou 16 anos já tem o direito a votar? Ainda antes mesmo de ter idade para entrar na universidade, os brasileiros e as brasileiras já podem solicitar o seu alistamento, que é o nome que a Justiça Eleitoral dá para o registro da pessoa como eleitora. Ao fazer o alistamento eleitoral, o cidadão ou a cidadã passa a ter um documento chamado de título do eleitor, o título de eleitor, identificado por um número único em todo o território nacional. É verdade que muita gente deixa de fazer o alistamento eleitoral aos 16 porque não quer ter mais uma obrigação e deixa para fazer somente o seu título de eleitor quando completa 18 anos. Em relação a isso, vale lembrar duas coisas. Primeiro, se você faz o seu título aos 16 anos, mas por algum motivo não vota, não há problema algum, pois o voto só é obrigatório a partir dos 18 anos. Segunda, a participação política é algo que se exige das pessoas em todas as situações das suas vidas. Então não se engane, até mesmo a decisão que você toma ao definir uma lista de convidados para uma festa é uma decisão política, no sentido amplo do termo. Quanto antes você despertar para o fato de que quem não participa das decisões políticas fatalmente sofrerá as consequências de decisões tomadas por pessoas, por políticos que não foram escolhidas por você, é melhor. Isso porque a todo momento nos deparamos com realidades que são resultados de decisões políticas. Então, nada mais justo que nós lutarmos por nossos direitos como cidadãos. As pessoas com menos de 40 anos não têm memória dos tempos da ditadura, quando a liberdade dos brasileiros era muito restrita. Não podíamos manifestar nossas opiniões caso não concordássemos com o governo. Não elegíamos nossos representantes políticos. A redemocratização, a volta ao regime democrático, só veio depois de muita luta por parte da sociedade e da perda de pessoas que tiveram a coragem de se posicionar contra a ditadura. É dessa época o movimento Direta Já, a maior mobilização popular que o Brasil já viu. Foi uma grande batalha que nós, herdeiros desses verdadeiros heróis, temos o dever de honrar. Que tal começar pelo desenvolvimento da sua consciência política, com a participação quanto antes na escolha dos seus representantes? Que tal, hein? No ano que vem, teremos novamente as chamadas eleições gerais. Eleições para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Se você completar 16 anos até a data das eleições, 2 de outubro de 2022, você tem o direito a requerer seu alistamento eleitoral para que consiga votar. Atualmente, o atendimento da Justiça Eleitoral acontece exclusivamente online, por causa da pandemia. É possível que isso em breve seja revisto, retomado e o atendimento presencial retorne. Mas ainda não há uma data definida. Mas você pode requerer seu título eleitoral no modo online, consultando o site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E vamos chegando ao final, né, Vivi, da nossa reflexão de hoje. Reflexão importante e interessante a de hoje, né, Elis? E para finalizar, é bom lembrar: votar é um ato de democracia, fazer valer os seus direitos e exercício da cidadania. Assim como votar nas eleições oficiais é importante, é também fundamental votar e participar das eleições para o Grêmio Estudantil da sua escola, não é mesmo, Vivi? Muito importante, né? Assim como nas eleições, estar escolhendo quem vai te representar dentro da escola é também fazer parte, né, desse movimento, desse empoderamento do jovem. Desse processo democrático. Então, nos despedimos, né? Tchau e até o próximo encontro. Tchau, estudantes. Até o próximo encontro e se cuidem. Se cuidem. Era uma vez um lindo bosque encantado. E
Todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bach, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico.